Sabe o que eu tava vendo esses dias? E aí me veio a ideia de falar com você. Eu tava vendo o anúncio da Sony. Calma aí, calma aí. Calma aí, Olga. Calma aí, meu filho. Mostra ali, ó. Olha isso aqui, ó. A gente tá tendo problemas técnicos com essa porra aqui, ó. Subindo nos móveis. Essas horas. Então, o que eu tava vendo foi o anúncio da Sony de parar de fazer mídia física. E aí eu vi aquela notícia e eu fiquei pensando no como todas as outras coisas já meio que pararam de fazer mídia física. Então, tipo, hoje em dia a gente tem coisa por streaming, compra digital, assinatura digital de não sei o que, revista, jornal, tudo é digital hoje. Mano, a gente tem até mercado. A gente precisa mais, tem pessoas que não precisam mais ir ao mercado. Tipo assim, eu lembro quando a coisa mais legal que a gente tinha pra fazer, quando a gente era mais novo, era pegar alguma coisa e fazer. Então você tinha que pegar uma revista, aí você tinha que ler a revista física. Aí quando você acabava, você guardava. Aí você queria ler outra coisa, tinha que pegar outra revista. Tinha que procurar outra revista. E às vezes nem tinha uma nova. Você tinha que ir lá e comprar. Tinha que ir lá comprar uma revista. Às vezes não dá pra comprar também. Aí você ficava lá. Você ficava só com ou você lia de novo. Ou você não lia. Isso valia pra tudo, né? Até locadora era uma parada mais legal. Porque hoje mesmo, quando a gente tem na Netflix ou na Amazon, que você pode alugar um filme, não tem o mesmo sentimento, né? Quando a gente tinha conteúdo que era físico, a gente realmente tinha o negócio do pertencimento, de comprar o DVD e guardar ele o resto da vida, assim, pelo tempo que você queria ter aquilo, e sempre você ia poder revisitar, você tinha a garantia que aquilo era seu, né? E de fato era seu. Você só precisa ter um negócio pra rodar ele. Então, um DVD player, um toca-fita, qualquer coisa. Até se você não tem, você pode continuar tendo. Você pode ter a coisa. O DVD continua sendo seu. Isso nunca vai sair de você. Você podia ir na casa de um amigo pra colocar lá. Ele tinha VHS, você só tinha a fita. Você nunca teve o toca VHS lá, que eu não sei o nome. Aquele lá da Sony, da Samsung lá que tinha. E aí você ia à casa do amigo e falava, eu tenho essa VHS do Rei Leão, porque aparentemente todas as crianças que eu conheci tiveram a VHS do Rei Leão. Tinha, todo mundo tinha. Eu não tive. Eu não tinha também. Minha prima tinha. Mas eu conheci a minha prima também tinha. Era legal. Mas era aquele negócio, você ia na casa de alguém que tinha o bagulho, você assistia. Ou você ia lá, e aí você via que a pessoa tinha e você pedia emprestado pra assistir em casa. Você podia emprestar as coisas pros outros. E aí você compartilhava assim com família, com amigos, e era muito esse negócio de realmente poder consumir e poder sentir que você... É como se a gente fizesse parte do conteúdo por estar consumindo ele e ele ser nosso, né? Tipo, realmente como se a gente fosse a parte do produto, né? E sim. Hoje em dia a gente é o produto. A gente é o foco do produto. Porque hoje, tipo assim, a gente não tem mais toca CD, a gente não tem mais DVD. Você lembra quando a gente tinha que ir na feirinha comprar DVD? E eu nem tô falando dos DVDs os alternativos. Tô falando as cópias alternativas. Não, a gente, mesmo que fosse elas, mas ainda assim você comprava essa cópia alternativa e era seu DVD. Era. Ou você comprava o original, que você ia pagar muito caro, provavelmente só vou ter... Eu tive um DVD original, muito original, assim. Eu tinha uns 2. Eu tinha um do Arado Gelo e um do Robôs. Eu tinha um do Bob Esponja. O do Bob Esponja minha prima tinha, era legal. Do Bob Esponja de Natal, nossa. A minha prima tinha do primeiro filme lá. Sim. Do Homem do Bobo. Sim. Mas eu tinha o de Natal, e o de Natal era, na verdade, compilado de vários episódios de Natal do Bob Esponja. Da hora. Era muito bom. E existia essa coisa, né? Um DVD de compilado de coisa. E você atrelava sentimento àquilo, né? Aquela coisa, tipo, aquele DVD físico. Eu lembro que eu olhava pra ele e me dava todas as memórias de quando eu assistia aquilo, quando eu era pequeno. E como eu me ficava feliz de assistir aquele bagulho, sabe? Tipo, eu ficava feliz de poder botar o DVD, de ter ali o ritualzinho de botar o DVD, aí senta na sala e fica esperando, aí você escolhe o menu interativo que tinha. Tinha jogo, tinha um joguinho no menu, aí você jogava, aí depois você assistia o desenho. Cara, era irado. Legal. E hoje em dia você compra as coisas, né? Então eu comprei uma cópia lá do filme novo do Star Wars, sei lá. E aí, cara,
eu assisti o bagulho. E se amanhã o YouTube falar assim, não tenho mais essa cópia aqui, eu não assisto mais. Cara, assim... E aí, você faz o quê? Com aquele dinheiro que você gastou? Você não vai receber um estorno. A Google não vai me estornar aqueles 40, 50 reais que eu gastei. Porque a Google vai ter a desculpa de, cara, você nunca comprou isso aí. Você tinha uma licença. Você tinha direito de ver... Na minha plataforma. Até quando eu quisesse que você visse na minha plataforma. Então, como eu não quero mais que ninguém veja, então você não vai ver também. E aí, a gente entra também numa parada que até a pirataria hoje em dia, ela tinha diminuído muito. Eu lembro que por volta de 2015, 2016, você quase não falava de pirataria. Você não falava muito de tipo, vou comprar um DVD na feira, uma coisa assim. Você já não falava muito dessas coisas, porque o digital estava acessível. E não só acessível, mas era uma opção mais fácil, né? Você não saía de casa e comprava um filme, alugava um filme, pagava uma assinatura, sei lá. Assim como todo novo produto, a gente antes achava legal porque era novo, aí era barato, né? Comparado, porque é sistemático, né? As mídias físicas foram ficando cada vez mais caras, cada vez mais inacessíveis, aí o digital começou a fazer muito crescimento, e obviamente o digital tinha facilidade, ele era mais barato, ele era mais fácil, mais intuitivo. E você, teoricamente, assistia onde você queria, né? Você só tinha benefícios, exatamente. Você não tinha mais o problema de ter que ter o produto, ter o... Não dava pra assistir só na TV da sala. De ter só o DVD. No celular. E aí era muito legal no começo, né? Como todas as coisas no começo são incríveis. Até que... Hoje em dia mataram a mídia física. Até que a gente chega no dia de hoje, onde a gente tem a Sony e a PlayStation decidindo que não vão mais vender mídia física, sendo que diferente, a gente falou de filme, mas diferente de filme, o negócio do videogame é ele ser exclusivo. Então, você comprar o videogame, parte de você comprar o videogame é você saber que você vai ter que comprar o jogo pra ele. Sim. E você vai comprar o CD do jogo que só roda no PlayStation 5. E aí agora com esse negócio assim, eu percebo atualmente que o computador não vem com entrada de CD, não tem entrada USB direito, não tem nada. As coisas hoje em dia já estão sendo programadas para ter só o digital. Tanto que o PlayStation mesmo, ele vende a versão só digital. O meu é só a versão digital. Ele não tem entrada para CD. Nem se eu quisesse eu poderia comprar uma versão física. A versão com leitor de DVD é mais cara. Então, tipo, o incentivo é você ter o digital. Por mais que talvez os jogos não fossem mais baratos no digital, o incentivo da Sony, da PlayStation, seja lá de quem for, é que você consuma mídia digital. Eu lembro que o primeiro jogo que eu comprei pra PC foi um DVD. Eu comprei Batman Arkham Origins. Não foi o Arkham Knight. Comprei Arkham Origins em DVD, numa promoção que eu achei na internet. E aí o meu notebook tinha entrada de DVD, eu coloquei lá e baixei o jogo. Rodei o jogo. E aí, olha o nível do movimento, né? Você provavelmente comprou o CD, porque isso aconteceu comigo. Comprei um CD físico do jogo, coloquei o CD físico, aí o CD físico pedia, conecte com a sua Steam. Aí agora o jogo é da minha biblioteca da Steam. Não é mais o meu CD. O CD, ele virou uma carcaça. Mas pelo menos, os DVD que tinha pra computador, ele pedia essa conexão com a Steam, mas se você quisesse rodar ele direto no computador, eu acho que você ainda conseguia, porque ele ainda tinha os arquivos. Porque o Batman Arkham Origins, ele vinha em 2 CDs ainda. Então eu acho que ele tinha essa opção. É óbvio que é mais fácil, era conectar na Steam e ter o jogo na biblioteca, mas eu acho que ainda daria pra rodar ele no computador, sabe? Hoje em dia eu não sei mais. Hoje em dia não tem nem entrada no computador pra adultos. E a gente não tem mais... cada vez mais a gente vê menos alternativas de ter algo físico. Eu tava procurando um dia um toca-vinil pra poder ter. Eu acho legal a ideia do vinil, eu gosto do som do vinil. Só que o toca-vinil sozinho é tipo uns R$2.000. E cada vinil é R$600, de qualquer coisa, assim. Eu poderia até procurar vinis antigos que vende, sei lá, na Paulista. Tem sebo que vende mais barato, tem loja que troca disco, tem... Só que parte do negócio é porque eu sei que tem artista hoje que lança vinil, justamente pela cultura, só que é inacessível, virou um bagulho de colecionador. Hoje em dia é deluxe, né, que chama. A versão deluxe vem em vinil. E é complicado isso aí, justamente porque se eu compro, mesmo que eu compre no Apple Music, por exemplo, o álbum novo de uma banda que eu gosto, se a Apple decidir que não existe mais o Apple Music, aí você vai ter que usar, sei lá, o Spotify só,
acabou aquele álbum. Já se perdeu. Vai ficar lá só na sua memória mesmo. E você gastou dinheiro. Agora, eu lembro que quando eu era mais novo, eu ouvia muito CD, né? De música. E nem sempre eles eram 100% originais. Alguns eu gravava em casa. Passava algumas horas procurando umas músicas e gravava no CD. E assim, o CD, hoje em dia, ele não é que ficou mais caro. Mas ele tá, tipo, você precisa de um aparelho que tem entrada pro CD pra você conseguir gravar, se você quiser gravar alguma coisa. E se você quiser comprar o CD do artista, onde é que você vai tocar isso aí? Você também tem que comprar um aparelho pra tocar, porque o computador não tem mais entrada, o videogame não tem mais entrada, porque eu lembro que o PlayStation 2 rodava CD e eu jogava no De música. De música. Não só música, filme. Qualquer CD que encaixasse no PlayStation 2, ele rodava. Até no pendrive. Você botava filme no pendrive, ele rodava. Que o PlayStation 2, ele era o multimídia, mais multimídia de todos. Tudo que a Xbox tentou ser, o Play 2 foi. O Play 2 era. O Play 2 era o maior multimídia dos anos 2000, assim. Eu assisti muito filme no Play 2. Muito. Porque eu lembro que o DVD player que a gente tinha em casa quebrou. E eu comecei a assistir filme só no PlayStation 2. E hoje em dia, o meu PlayStation não tem entrada de DVD. O meu computador não tem entrada de CD. Eu não tenho um aparelho específico pra tocar CD. Então, se eu comprar... Eu tenho 2 CDs em casa. De um artista que eu gosto muito. Eu não posso ouvir. No máximo no carro. Que tem carro hoje em dia que vem com central multimídia. E aí também não tem entrada de CD. A maioria, tá? Então tem que ser carro velho pra ter uma entrada de CD, sabe? Carro novo hoje em dia já não tem mais. Então o CD, o DVD, o vinil principalmente. Nossa, o vinil acabou com tudo. O vinil já era caro no passado. Hoje em dia, com essa escassez, não tem mais muito pra onde fugir. Sobra só o digital. E, mano, a morte do físico é uma coisa claramente sistemática, assim, e a gente consegue ver o movimento das empresas ano após ano, empurrando o consumidor pra comprar mídia digital, aliás, né? Quem dera se fosse mídia física. Mídia digital, assinar streaming. Então agora, na verdade, não só streaming, né? Começou com o streaming, então a gente teve lá os anos atrás ali, 2015, 14, a Netflix, que era realmente revolucionária pro momento, era bem, bem legal mesmo. A ideia de você poder ter uma locadora em casa, poder acessar lá a internet. O catálogo de filme da Netflix no começo era tipo absurdo. Era igual, basicamente, a Blockbuster, né? Ela não quebrou a Blockbuster à toa, ela realmente virou a concorrente direta da Blockbuster com o benefício de que ela não precisava existir. Ela precisava ir até a Blockbuster. Ela podia estar dentro de um domínio de IP e já era. Você poderia acessar ali. Tanto que a Netflix, na verdade, começou a estourar de fato quando eles começaram a fazer as próprias séries, né? Porque além de tudo era super exclusivo. E aí eu lembro que eles começaram a fazer isso porque, se eu não me engano, Game of Thrones começou a ser lançado no aplicativo lá da HBO ou no On Demand. HBO era On Demand, né? Não lembro se era o HBO Go, HBO Now, era uma HBO. Eles estavam tentando fazer uma parada igual. Eles estavam tentando alavancar um app da HBO que era muito ruim, inclusive. Mas ele... E aí a Netflix começou a fazer também umas paradas, tanto que saiu Stranger Things em 2016. E eles compraram muitas coisas, né? Breaking Bad só estourou muito, tipo, aqui no Brasil, por conta da Netflix. Não, você não desmereça a Record, que passava a Química do Mal, 8 horas da noite, que eu já vi episódio lá. Mas você concorda comigo, né? Popularizou. É que ela fez uma coisa que ela facilitou o acesso. Tudo que você tinha que fazer, e olha que beneficente era na época, tudo que você tinha que fazer era pagar mensalmente R$15. Sendo que R$15 você alugava um filme numa locadora. Então agora você tá falando que com R$15 que eu alugaria um filme, eu posso ver 1000 filmes? Em um mês? Em um mês? Eu posso ver tudo que eu quiser? Isso era muito legal. Você não tinha... No plano mais barato, você tinha uma tela em Full HD, que eu lembro. Não era Full HD, era HD. Mas em 2015, HD era bom. Não, era Full HD, porra, era Full HD. Mas no plano básico? O plano básico da Netflix era Full HD. Não tinha anúncio? Porque não era tão popular 4K. Eu acho que tinha o plano 4K já, mas ele não era tão popular e ele era um pouco mais caro mesmo. Sim. Mas tinha o Full HD, não tinha anúncio. E era R$15. 15, R$20 e era isso. E tudo era muito lindo. Até você descobrir, né? Porque quando todo mundo começou a perceber que tava aparecendo uma enrascada, foi quando do dia pra noite o filme que você queria ver lá na Netflix não tava mais lá. Eu lembro claramente de um dia estar entrando na Netflix pra assistir alguma série. Eu não lembro qual série era, tanto que eu desisti de assistir.
Por conta de que eu abri a Netflix, alguém tinha me falado que tinha lá, eu abri a Netflix, pesquisei o nome, cadê? Não tava mais lá. Aí eu pesquisei na internet onde é que tinha, sumiu. Já não tava mais em lugar nenhum. E esse movimento antes, né, a gente não sabia, como a gente sabe hoje, que hoje agora, né, por conta aí do Reino Unido, fazer uma lei pra, digamos assim, mostrar a verdade, que já existe, todo mundo já sabia. Mas agora eles colocam lá um disclaimerzinho explicando que você não possui nada e tudo é uma licença digital e você tem o direito, enquanto a empresa quiser, que você tenha de acessar aquele conteúdo. Isso me deixa muito triste, na verdade, porque a gente cresceu ainda com essa parada de ter as coisas, né? Então, hoje, às vezes eu tô recebendo até anúncio no Instagram de quadrinho digital, mano. Quadrinho, HQ, sabe? Baixa o meu aplicativo e paga uma assinatura pra você ter um quadrinho. Não, cara, eu não quero. Sabe? E o pior de tudo é que eu recebo a propaganda pra ler quadrinho em inglês. Eu não quero ler quadrinho em inglês. Eu tô conseguindo ler os quadrinhos em português. E aí eu vou pagar uma assinatura pra ter um quadrinho online. E aí se eu não pagar a assinatura, acabou. Eu não leio mais o quadrinho que eu tava lendo. E aí você pensa, não, então vai ter vários quadrinhos lá. Não vai ter todos os quadrinhos. Tem só alguns quadrinhos e malemar tem quadrinhos legais. Sim. Porque provavelmente os quadrinhos legais, ou você tem que comprar a parte, ou você tem que assinar a assinatura mais premium, né? Sim. Que aí a gente nem falou disso, mas o afunilamento que tá das assinaturas hoje em dia é uma coisa absurda. Você tem muitos aplicativos, eu tava vendo até a Amazon Prime, né? O plano mais barato deles é R$19. Já foi R$9, né? Mas tudo bem. R$7,90. R$7,90. Era verdade, R$7,90. Agora tá R$20 e ele deixa bem claro que tem anúncio e que se você quiser não ter anúncio é mais R$10. Sem contar que metade do catálogo do que tá no Amazon Prime você tem que alugar ou comprar de outra plataforma. E esse afunilamento, ele vai causando essa dependência, você fica de saco cheio. E aí você vai lá e assina o mais premium. Porque no premium você pode ver o jogo de futebol que vai passar no Prime. No premium você pode assistir o filme que acabou de sair. E aí, mano... Cansativo. A gente falou que o movimento da pirataria tinha reduzido porque todo mundo concordava que era cansativo procurar coisas piratas. Sim. Procurar coisa em meios alternativos. Porque... dava trabalho, você tinha que dar uma olhada de verdade, você tinha que ter certeza que não era nenhum tipo de conteúdo malicioso. Era um negócio que realmente você tinha que dedicar um tempo. Você tinha que conhecer alguém que sabia fazer pra pessoa te ensinar, porque geralmente se você pesquisasse por si só, você ia cair em algum site malicioso. Então era todo um trabalho que todo mundo falou, cara, entre fazer tudo isso aí, eu só assinar 15, 20 reais pra poder ver todos os filmes que eu quero, eu vou assinar 15, 20 reais. Pagar 20 reais. Parecia muito beneficente. Uhum. Só que olha o nível que chegou hoje em dia, o nível que essa bolha cresceu, que eu não sei nem se tá perto de explodir, sabe? Não é igual a gente pensa na bolha de NFT que teve na época de, enfim. Que estourou que na mesma época sabia que tava crescendo e ia estourar. Essa aqui, ela tá crescendo e parece que ela não vai estourar, parece que ela só vai começar... A gente vai começar a ficar apertado dentro dela. Sim. Porque agora a gente não pode mais fazer nada sem ver anúncio. Tudo tem anúncio. Tudo tem anúncio. Se você quer ver sem anúncio, tem que pagar 3 vezes o valor da assinatura. Sim. E é capaz de ainda assim ter anúncios, tá? Ainda é capaz de... Não só anúncios menos invasivos, mas ainda assim pode ter anúncio. E você simplesmente fica perdido nesse limbo de tudo tem uma assinatura, aí tudo tem um aplicativo próprio, agora tem um aplicativo próprio daquele canal, aquele outro canal também tem, aquele canal só tem aquela série que você quer ver, aquele outro tem aquela outra série. Os caras fazem um aplicativo pra ter uma série só, sim, pra justamente prender o público lá por conta daquela série. Eu quase fiz uma assinatura da HBO de novo porque eu queria assistir não sei o que. Aí alguém tinha a HBO, eu pedi emprestado e assisti, mas eu quase assinei a HBO de novo. A Disney Plus, a Disney Plus pegou tudo que era da Marvel, que tava espalhado por aí, jogou tudo num lugar só e você fala, nossa, que maneiro. Maneiro até onde, né? Porque o plano base da Disney, você toma 55 anúncios num episódio, de 30, 40 minutos. E a Disney já virou igualmente a Prime de tudo tem uma versão que tem que alugar, tem que assinar, tem que pagar mais. Qualquer coisa, e eles cada vez mais acumulam canais, porque agora no Brasil só tem a Disney Plus, e lá fora a Disney tem outros canais variados, tem a Hulu, não sei o quê. No Brasil, graças a Deus, pelo menos eles não lançaram esse Hulu, essas coisas, então tá tudo na Tentaram, Disney. né? Tentaram emplacar o Star Plus na época. Nossa, tinha Star Plus, né? Que não rolou, porque, cara, ninguém queria assinar 2 vezes pra ver. O Star Plus tinha meia dúzia de série.
E sei lá, tinha The Bear na época, que era a única coisa que eu queria ver. E aí, era isso. O Star Plus tinha só meia dúzia de coisa. Eu esperei o Star Plus terminar pra eu assistir The Bear. Eu não vou mentir, não. Você ficava falando pra eu assistir e tudo mais, eu esperei sair do Star Plus, porque eu não queria mais uma assinatura. Cara, e é isso, a gente cada vez mais quer menos assinaturas, mas a gente não tem pra onde correr. E aí, a movimento da PlayStation agora, literalmente, ele cuspindo na cara da gente, falando, é isso mesmo, você não tem pra onde correr. Agora vai ser isso. Você vai ter que pagar 30 mil serviços de assinatura. Eu lembro quando saiu God of War Ragnarok, eu ainda tinha o PlayStation 4. E o PlayStation 4, todas as versões aceitavam o CD, né? Não tinha a versão digital do PlayStation 4. Tinha a versão Slim, tinha a versão Pro, mas não tinha uma versão que não tinha leitor. E aí, quando anunciaram e começaram a pré-venda essas coisas, eu pesquisei na Amazon, na Americanas, sei lá, em qualquer site que vende coisa. E eu fui lá e comprei um CD. Assim que o CD chegou em casa, eu botei no videogame. Tudo bem que ele funcionava de uma forma estranha. Não era igual o Play 2, por exemplo, que você botava e o jogo rodava. Eu tinha que colocar o CD, ele tinha que baixar, e aí eu jogava. Mas, assim, eu paguei muito mais barato do que tava na loja digital. Muito, muito mais barato. E isso pré-venda, assim. Eu não comprei depois de um tempo numa promoção. Comprei na pré-venda. E, sei lá, a pré-venda do digital tava 300. Eu paguei 250. Cara. Tá caro, mas numa pré-venda, eu já vi depois de um tempo, sei lá, uns 6 meses depois, vendendo a 100, 80 reais, sabe? Então, a Sony deliberadamente matou isso. E eu sei que nos Estados Unidos e na Europa também, a mídia digital é menos consumida do que a mídia física. Os caras preferem 1000 vezes comprar um DVD. Aqui no Brasil, depende. Mas aí, então, justamente por isso que é ruim a desculpa que eles dão de que, não, mas o consumidor que tá se movimentando pro lado de utilizar o digital, cara, claramente ele não tá tendo escolha e você só tá cravando isso, mostrando que você tá tirando as escolhas do consumidor. Você tá realmente só deixando ele consumir o digital. Sabe? Mas em tal país o consumo é menor. Cara, tudo bem, mas alguém lá consome físico e provavelmente alguém preza por consumir o físico. Você vai perdendo essa parcela de clientes que pode parecer pouco, mas isso pode gerar um movimento contrário muito, muito forte. Né? Já tá gerando, né? Hoje em dia, depois desse anúncio da Sony, saiu até uma petição pra eles cancelarem isso. Já tem mais de 200 mil assinaturas. Mas a Sony não tá nem aí pra isso. Os caras vão manter a decisão deles e não tá nem aí, porque, bom, é a Sony. E eu vi um vídeo sobre o BRKS Edu falando sobre isso, e eu achei, tipo assim, maravilhoso o ponto dele, que ele simplesmente falou: o jogo, hoje em dia, mesmo que for na mídia física, no caso, você não tem aquilo. Porque se a loja digital não quiser mais vender aquele jogo, você vai botar o CD lá e ele não vai baixar. Porque o jogo não tá no DVD. E aí ele falou até assim, não é como se a gente não soubesse otimizar o jogo pra caber num lugar menor, e nem como se desse pra colocar em mais de um CD. Como se a gente nunca tivesse feito isso antes, né? Em todas as nossas... PlayStation 1 não tivesse 3, 4 CD do Final Fantasy IV. PlayStation 1 rodava... 5 CDs do Final Fantasy IV Deluxe, tá? 5 CDs. E assim, os caras resolveram esse problema. O videogame que não tinha acesso à internet, você tinha que ter 4 CDs pra rodar o conteúdo, que era, sei lá, 5 GB. Mas, enfim, pro PlayStation 1, 5 GB era muita coisa. Tinha que dividir em 5 CDs de 100 MB, assim, sabe? De 100 MB? De 1 GB, mais ou menos. Eu não sei fazer a conta. Enfim, o que importa é que eles dividiam e otimizavam pra caber pro PlayStation 1, pro PlayStation 2, até pro PlayStation 3 ainda tinha isso, se eu não me engano. E hoje em dia, você tem um console que nem CD aceita. Cara, é bizarro, porque é literalmente eles deixando, afunilando, e a gente sendo sugado, e não tendo mais escolha, e vivendo numa era de onde a gente não tem nada, a gente não pertence mais a esse mundo, porque a gente é só um produto dele. Tipo, se você tá pagando muito barato, ou se você acha que tá sendo beneficiado, você provavelmente é o produto da situação. E matou tudo o conceito de comunidade e tudo mais. Você não pode emprestar um DVD pra um amigo, você não pode emprestar nada. Se você emprestar a conta do Netflix, é capaz de você ser banido, perder o seu acesso, porque teve uma época que eles estavam fechando acesso e essas coisas porque você emprestava a conta, não tinha? Acho que ainda estão. Não sei se ainda estão fazendo isso. Mas sim. E emprestar a conta virou crime. Tem tantas outras camadas, e a gente pode falar do fato de que hoje em dia qualquer jogo não tem mais o co-op, né? É muito difícil lançar um jogo que é, inclusive, um jogo que você joga com mais de uma pessoa. Sim. Só que você só pode jogar com mais de uma pessoa online. Você não pode vir 2 amigos aqui na sua casa, sentar e jogar com você na TV. Não, isso não existe mais. São jogos que fazem isso. São raríssimos jogos que fazem isso.
eu lembro quando lançou o Sparking Zero, o Dragon Ball Sparking Zero, que tinha uma fase pra você jogar no local. Eles arrumaram isso depois, numa atualização gratuita, não cobraram. Mas é estranho você pensar que um jogo lançou com a funcionalidade de pra você jogar local com mais de uma pessoa e tinha uma fase, tinha um lugar. Se você fosse jogar, sei lá, 5 horas do jogo, você ia ficar vendo o mesmo cenário. Porque os caras não pensam mais nisso. É, exatamente. Você tem que implorar pra que uma empresa faça esse co-op, que faça esse compartilhamento de coisas, né? A Steam foi uma que foi pioneira nisso. Hoje a Steam você tem a família, né? A biblioteca da família, que você pode compartilhar com seus amigos uma biblioteca de mais jogos. Mas a Steam é um caso à parte, a gente não fala muito da Steam, porque eles, por mais que eles sejam digitais, eles sabem o que eles estão fazendo. A gente não tem tanto problemas com a Steam especificamente, mas ela também é parte do movimento, tá? Não se isenta, mas sim. Eles surgiram desde sempre como digital, eles têm até reembolso, pô. Os caras têm reembolso. Tá bom. Eles não são... Eles estão ali no meio, eles não são o problema, mas eles estão junto com o problema. Mas a Steam vai vender CD também, os caras não vai vender. Eles têm 20 funcionários. Tá ligado? Então, agora a gente tá vivendo basicamente o que eu carinhosamente apelidei de mídia morta, que é a gente não tem mais mídia física acessível, basicamente. A gente só vive consumindo coisas que são extremamente caras, extremamente exclusivas, digamos assim, não no sentido positivo da palavra, são difíceis de conseguir, são difíceis de achar, são escassas, e tudo que a gente tem acesso não é mais nosso. A gente não tem mais justamente o que a gente falou no começo, que é aquele sentimento de pertencer à parte do conteúdo, porque você tá tendo ele é seu. Então você pertence à parte do que tá sendo ali entregue do conteúdo. Isso mata muito até a vontade de consumir algumas coisas, né? Por exemplo, eu ainda não assisti a série do Spider-Noir. Não me deu vontade de assistir. E não porque eu não tenho o Prime Video, eu teria que assinar o Prime Video. Mas é porque o negócio ele saiu do nada, assim, sabe? Da noite pro dia ele tá lá no site, eu posso assistir a hora que eu quiser, como eu quiser, então tira um pouco da minha vontade, mesmo quando eu tô com hype pra alguma coisa, sabe? E eu me sinto muito assim ultimamente. Saiu a última temporada de The Bear? Sim, eu ia falar... comecei a assistir. Não, eu ia falar que pra mim o maior exemplo, além do Spider-Man que você passou, é como The Bear, que é uma série aclamada, uma série que ganhou Emmy, é uma série que foi nomeada em vários prêmios, várias premiações. Ela simplesmente foi despejada a última temporada no Disney Plus, sem grandes marketing, com uma quantidade menor de episódios, com a duração menor de episódios, e ela é a última temporada. Então, assim, não existiu nenhum movimento pra entregar isso pras pessoas. Só foi. Tanto que eu não sabia que já tinha lançado, eu achei que ainda saía agora em julho. Não, já foi, só que eles fizeram isso propositalmente, porque eles têm essa escolha. A mídia não é sua, então eles podem lançar do jeito que eles quiserem, como eles quiserem, sem ligar pra sua conexão com a série, sem ligar pra importância que a série tem no contexto geral da mídia, do entretenimento. Então, assim, é morta no sentido de que ela não tem mais a vida que dá vontade de você assistir, sabe? Ela não tem mais aquele afeto que você pode ter, aquele apego que você pode ter a alguma coisa. É muito difícil hoje sair algo assim. Eu lembro que tinha muita série a série era uma parada de TV, né? Era quase que novela pra gringo, né? E você tinha o dia e o horário certo para os novos episódios. E aí durante a semana ficava reprisando os episódios da temporada e tudo mais. E aí você parava naquele dia pra assistir o negócio porque ia sair naquele dia, ou você comprava um DVD da temporada. E eu lembro muito bem de assistir um desenho, sei lá, na 6ª, 7ª série dos Vingadores. E eu não tinha assistido a última temporada, porque eu sempre perdi o horário, ou eu nunca conseguia estar em casa no horário certo, sei lá. E eu tava conversando com um amigo meu na escola, ele falou assim, eu tenho esse DVD. E ele me emprestou. Aí o DVD, o que ele me emprestou na verdade eram 4 DVD. Então tinha as 4 temporadas do desenho, eu assisti tudo de uma vez. Ô, louco. Porque eu tava muito com vontade de assistir o desenho. E aí eu assisti tudo no DVD do meu amigo. E aí eu falei, caramba, mano, que série legal, não sei o quê. E eu tinha mais assunto pra conversar. Tudo porque ele pôde me emprestar um DVD, sabe? Eu não podia assistir na hora que tava passando na Cartoon, na Disney, não lembro de qual que era. Não podia assistir, então me emprestaram.
Pra mim, esse é o poder da mídia física que a gente tá vendo cada vez mais sendo deixada pra trás. A gente cria uma memória, você criou uma memória que veio desse CD existir e ter sido emprestado pra você. Tipo, você criou uma memória, você criou uma conexão com seu amigo. Tipo assim, vocês realmente conversaram e isso ficou guardado na sua mente. Você com certeza deve lembrar de cara como é a capa do DVD, como ele é fisicamente, como foi a sensação de colocar ele na TV, pela empolgação que você tava. E o streaming não tem isso, cara. Você vai abrir lá o seu catálogo com 1 trilhão de séries que você não pediu pra ver, que você não tem interesse e que vai ficar pingando na sua tela, que é a novidade da semana, top 10, assuntos do momento. Cara, às vezes eu não quero estar no assunto do momento, eu quero só ver um negócio mais tranquilo. Você fica tão poluído, tipo, isso é tão poluído, é um conteúdo que te polui, que ele é sujo, e aí você começa a ver e você começa a perder vontade de assistir qualquer outra coisa, porque você tá lá passando o catálogo com um monte de coisa, você nem sabe mais o que você quer ver, talvez você até entrou com o objetivo, mas você vai ver tanta série, tantas outras coisas lá. Tanta coisa na sua tela, na sua frente. Você simplesmente esquece, você para de querer, você realmente não pensa mais, o que eu vou assistir agora? Não, você abre, muitas vezes eu já me peguei abrindo a Netflix, a Disney, descer até o fim da lista lá da página inicial e desligar a TV. Porque, assim, não é que não tem nada ali que me chama atenção, mas não tem nada ali que parece que foi feito com alma, não parece que tem uma conexão de verdade com a gente, sabe? É diferente de quando começou o MCU, por exemplo. Toda semana tinha um trailer novo do filme que passava na TV. Ou então você chegava no cinema e, tipo, tinha aqueles cardboard, assim, aqueles negócios de papelão gigantesco, mó legal, que dava pra tirar foto. E aí o cinema tava sempre lotado. E você, sabe? Depois de 1-2 meses saía o DVD, o Blu-ray, com cenas extras, né? Hoje em dia a versão do diretor saía por DVD. Às vezes nem saía no cinema, né? Saía direto no DVD. E ele vinha com aquela paradinha de... Pô, o filme acabou de sair, mano. Acabou de sair há 2 meses atrás, sabe? E aí você podia assistir em casa, mano. E aí você tava com vontade de assistir em casa porque faz 2 meses que você assistiu no cinema. E quando chegava em casa, assim, você colocava no DVD, assim, começava a assistir, você começava a lembrar de quando você foi no cinema. E aí, aquele negócio, se um amigo seu não assistiu, você empresta o DVD pra ele no outro dia. E hoje em dia, se eu emprestar a conta pra mim, é capaz de você perder a sua conta. Sim. E cara, é simplesmente isso. A gente tá vendo entenda que o problema aqui não é as pessoas que criam, as pessoas que produzem, as pessoas que realmente ainda fazem isso acontecer. É justamente o pós disso, né? Então, o que é entregue pra gente é uma coisa que é entregue de uma maneira tão insatisfatória, tão mastigada no sentido negativo, sabe? Tão diluída que você não tem mais... Você não consegue se conectar. Então, quando você fala desse sentimento de scrollar a Netflix até o final e no final não assistir nada, desligar a TV, é porque você não consegue mais ter tempo de se conectar, porque não existe mais um denominador, um motivador que te conecte. Ter o DVD era legal, então você falava, cara, eu tenho um DVD desse negócio aqui que é legal. É irado. Você vai... Tinha uma capa diferente pra cada temporada. Você vai, obviamente, sentir muito mais vontade de assistir isso. Você vai se sentir motivado. Não é aquela coisa, né? Você tá em casa, às vezes, sem nada pra fazer, você olha pra sua estante, tem lá o DVD da... Vamos colocar uma série que hoje em dia existe, The Stranger Things. Tá lá o DVD do Stranger Things na sua cara, assim. E você fala, caramba, é verdade, tem Stranger Things. Aí você assiste de novo, por exemplo. E não acontece mais isso hoje. Até esse ponto de revisitar, porque hoje em dia eu não tenho mais vontade de rever as séries antigas que eu já vi e que eu gostei. Porque, cara, simplesmente não gerou a conexão no sentido de eu poder voltar e revisitar, que geraria talvez quando eu tenho um livro aqui em casa, quando eu tenho um quadrinho que eu posso pegar de novo e ler ele pela 50ª vez e vai ser legal pela lembrança de quando eu li pela primeira vez fisicamente, abrindo, né, todo aquele sentimento do novo, e, enfim, é muito diferente. É muito diferente. E aquela parada de... Essas coisas, eles estão fazendo de uma forma que elas vão sumindo. Tá tudo sumindo. Então você quer comprar um CD player? Beleza. O mais barato que você vai achar é 300 conto. O mais barato. E aí a caixinha de som dele é horrível. E aí ele trava. E ele não tem bateria, tem que ser só na tomada. E aí beleza. Eu quero um vinil. Pô, um toca vinil é 2 conto.
Ah, eu quero um DVD player. Pô, um DVD player... Mano, um DVD player hoje em dia, eu não sei nem se você acha. E se você acha, ele é em AV. E ele não tem funciona. nem HDMI. Você vai botar na sua TV que é mais recente, ele não deve nem funcionar direito. Deve ficar a imagem toda errada. E aí você vai comprar um DVD player. Você tem DVD do que pra assistir? Não tem DVD, eu não Você lembro. Não vai ter DVD sabe? mais. Blu-ray, essas coisas. Pô, eu lembro o ápice, assim, o Blu-ray era irado. Quem tinha um toca... Como é que é? Um Blu-ray player, DVD de Blu-ray, sei lá como é que chama essa coisa. Eu nunca tive. Mas eu achava o Blu-ray irado demais, porque ele tinha uma qualidade melhor, o áudio era melhor e não sei o quê. E aí, hoje em dia, você quer melhor, você paga mais na sua assinatura. É isso que você vai receber. Você paga mais R$20 na assinatura e aí você tem um pouquinho mais de qualidade. Por mês. Por mês. Não se esqueça que é sempre por mês. A gente literalmente tá vendo o movimento das grandes corporações decidindo, apagando a nossa cultura e a gente só tá sendo obrigado a ser conivente e ficar observando isso acontecer. Porque uma hora ou outra dessas coisas vão sumir. Todas né? elas. E aí você faz o quê? Quando aparece lá na Netflix, últimos dias. Sim. Depois que sai da Netflix, vai pra onde? E aí você vai querer assistir correndo, não vai criar conexão com o filme de novo. Sem contar que as séries hoje em dia, principalmente essas originais, tem muito daquela parada de second screen, né? Que os caras chamam. Que eles fazem a série pensando já que você tá usando o celular enquanto você assiste a série. Cara, Que aí fica chato, porque os personagens estão falando cada som que eles fazem. E aí tudo é muito vazio. Você não tem uma mídia física daquela parada, você não tem uma vontade de assistir coisas diferentes, porque você fica com medo de começar a assistir o bagulho e ele ficar sendo repetitivo e todo episódio ele fala da mesma coisa, porque vai que você tava mexendo no celular no episódio anterior e não prestou atenção. É tudo muito plástico hoje em dia, é tudo realmente superficial, é muito chato, cara. E as séries que são boas de verdade acabam tendo finais ruins, porque as produtoras forçam, né? Então The Bear, você falou, tem menos episódio. Stranger Things, a última temporada é terrível. E filmes, né? Tem filmes que saem hoje em dia e você tem que comprar. Tá na plataforma lá e você tem que comprar. Eu fui assistir Devoradores de Estrelas de novo agora, porque ele saiu de fato na Prime Video. E de novo, eu cliquei no Devoradores de Estrelas, falei, caramba, esse filme, eu amo esse filme. Toma um anúncio de 2 minutos aí primeiro, aí depois você assiste seu filme. E nesse eu dei sorte, porque é um anúncio só no começo do filme, antes de começar tudo. Tem filme que tem no meio. E aí você se sente assistindo de novo na tela quente da Globo. A gente tá... Não sei, é mais fácil voltar a assistir TV a cabo. Pelo menos os anúncios ainda são pensadinhos. Tem os cortes na hora certa, né, na TV. Hoje em dia, do que simplesmente tomar anúncio o tempo inteiro, sendo que você já paga pelo negócio. Então, porque eu lembro que quando eu era mais novinho assim, tinha os canais pagos da TV, né? E os canais pagos, eles quase não tinham anúncio. E o anúncio tinha a ver com o canal em si, só com o canal. Sim. Então era um anúncio entre programações, na verdade. Então, tipo assim, você tá assistindo, sei lá, o Telecine. Tá passando o Bumblebee, o filme do Bumblebee. Você tá assistindo, passa o filme inteiro. Acabou o filme, ele fala, semana que vem no Telecine vai ter tal não sei o quê. Hoje em dia, mano, você tá pagando a assinatura do bagulho, você toma um anúncio da, sei lá... Trivago. Você toma um anúncio... da Trivago esses dias. Toma um anúncio da Nestlé, da manteiga, sei lá, de qualquer coisa. E nada a ver com o filme. E, às vezes no começo, às vezes no meio, às vezes durante alguma cena, sei lá. Quebra totalmente a conexão. Matou as coisas, né? E aí você tem duas opções. Ou você vai por meios diferentes, né? Você vai procurar em lugares que os outros não vão. Ou você paga o anúncio mais caro, você paga o plano mais caro. Plano mais caro, E eu me recuso a pagar o plano mais caro. Até quando, né? Porque eles vão continuar criando mais streamings, a gente vai continuar pagando mais caro, no plano mais caro pra não ter anúncio. E aí, quando você for ver, a gente vai estar dando todo o nosso dinheiro pra isso e não vai estar conseguindo consumir nada, porque nada te conecta com o conteúdo que tá sendo entregue. O conteúdo fica cada vez mais raso. E tudo fica mais raso. E assim, é bom a gente lembrar que por mais que eles estejam tentando matar essas mídias, tentando acabar com essas coisas mais antigas, é sempre bom lembrar que você não tá proibido de voltar atrás e, sei lá, ir numa lojinha de usados perto da sua casa. Num sebo, cara. Vai num sebo, procura na internet e tenta ter as suas mídias físicas, sabe? Ou até, não estou incentivando ninguém, mas procurar na internet às vezes você acha, você pode baixar, guardar num HD externo, gravar num DVD. Bom, aí é com você. Fora as mídias alternativas, existe um site muito legal, que é o Internet Archive. Ele tem
todo tipo de conteúdo digitalizado. Claro que não vai ser a mesma experiência de ter uma mídia física, de ter algo físico, mas... E assim, ele também não vai ter tudo, né? Então tem coisas que não vai ter lá. Mas é uma coisa que é alimentada pela comunidade do site, então ele vai ter desde revista dos anos 2000 até DVDs, até tem CDs, anúncios. Tem várias coisas lá. Mas pra você voltar, porque a gente tava fazendo esse exercício e vendo como as pessoas consumiam as coisas de uma forma diferente. Por mais que a gente até deu uma pesquisada nesse Internet Archive, a gente achou umas revistas de 2008, 2006, por aí. E por mais que tinham bastante anúncios nas revistas, eles eram anúncios, tipo, numa folha. Então, tipo assim, aqui acabou a reportagem na parte da esquerda, aí na parte da direita tinha um anúncio, você virava a folha, aqui também tinha outro, e aí já começava outra propaganda. Propaganda não, outro conteúdo. Outro conteúdo, sim. E a propaganda era limpa, assim, no sentido de ela tinha que passar uma mensagem, ela passava a mensagem, o preço e, sei lá, quando era algo mais específico, tipo de celular, aí eles tinham lá um desenho bonito e tal, mas não tinha muito mais que, não tinha aquela quantidade absurda de informação, que nem quando você abre o Instagram e tem 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo, 1000 anúncios, aí você passa o story, tem anúncio de story que é uma quantidade de anúncios de 4 stories. Sim. É muito estranho, sabe? Não, sem contar uns stories que você clica, você vai clicar pra passar pro lado, você entra no site, aí você fica... Sim. Nossa, sim. Dá uma raiva. E a revista tinha anúncio. Revista, jornal... TV tinha, tudo tinha anúncio. Mas eles eram, tipo, tinha o momento do anúncio. Direcionados, eles eram direcionados. Você tinha, sei lá, você tá assistindo futebol. Aí dava um intervalo, né? Acabou o primeiro tempo, começava uma propaganda. E aí você podia levantar e ir no banheiro. E aí podia levantar e pegar uma coisa pra comer, pegar uma coisa pra beber. Ou até, sei lá, 15 minutos, eu acho que de intervalo no futebol. Você podia sair e, sei lá, bater na casa do vizinho, perguntar se ele quer ver o segundo tempo com você. Sei lá, mano. Você tinha 15 minutos livre ali. Você não precisava assistir os 15 minutos de propaganda. Hoje em dia, você tá assistindo um filme lá, você precisa assistir 15 minutos de propaganda. E... É porque não são mais 15 minutos. Eles são 4 minutos que eles te incomodam o suficiente pra ser ruim, mas não te fazem sair porque não dá tempo. Não é um tempo grande. Você levantar e ir no banheiro, ou levantar e pegar alguma coisa pra comer, ou sei lá, chegou o delivery. Você pediu uma pizza no meio do rolê, aí... Não, o tempo da propaganda não dá. Você tem que deixar a propaganda rodar, aí pra você dar uma pausa e aí fazer alguma coisa. Porque o tempo da propaganda às vezes é 1 minuto, às vezes é 30 segundos. Enfim, é uma merda. E assim, o que eu tenho pra mim e que eu recomendo é de ir atrás dessas coisas mais antigas, assim, e tentar se lembrar de como era. Se você é muito mais novo e não viveu isso, pesquisa, é legal. É legal ver revista, jornal, CD, né? Documentário é muito legal. Assistir documentário antigo é legal. A gente até achou no Internet Archive uma ISO de um CD de 1001 jogos que vendia na época. Aqueles que vendiam nas revistas de videogame. Você comprava revistas sobre videogame e ele vinha um CDzinho com 1 milhão de jogos. Todos os jogos bem mais ou menos assim, mas às vezes tinha um ou outro legal. E assim, é conteúdo pra época pré-internet. Então você tinha esses 1001 jogos porque não existia o jogo no Flash. Não existia a Steam pra você baixar as coisas. Existia, mas era muito nichado, era muito fechado pra um público específico. E eu lembro de ter revista que vinha com CD de música, que vinha com um DVDzinho de especial de Natal de algum desenho, sei lá. Às vezes vinha alguma coisa do tipo. E acho que mais importante que isso é voltar justamente para ver a forma que o conteúdo era aproveitado. A gente consumia a informação, o entretenimento, antigamente de uma maneira muito diferente. Que alguns vão dizer que já não era saudável, enfim, mas eu acho que era melhor. Não depende do ponto de vista. Mas eu acho que era muito melhor. Hoje em dia era muito melhor que hoje, muito melhor. E assim, a gente não consegue lutar totalmente contra, mas a gente consegue fazer o que tá ao nosso alcance pra melhorar pelo menos a experiência pra gente, pra quem a gente tem ali próximo ao nosso redor. Então a gente gosta muito, né? A gente conversou que a gente tem pra gente que é muito mais legal quando você vai consumir um conteúdo e aí você foca naquilo. Então você para de usar o celular, para de ter telas ali e tal, chamando a sua atenção. Sim. Vai ver um filme, vai ver uma série, faz só isso. Ou então, se você vai dividir a atenção, divide com outra atividade que não existe também ficar
recebendo informação. Ouvir uma música. Então, sei lá, corta um enquanto tá vendo série, sabe? Tenta não usar duas telas. Isso pra é muito fazer importante. duas coisas diferentes. Assim, Porque, assim, a gente já tem muita tela em todo lugar ao mesmo tempo. E muita informação, a gente não tá mais aguentando, a gente tá sufocado de informação. sim. E aí tem momentos que você só quer parar um pouco, você nem sabe como parar, porque tudo vai pra um ponto de que, tipo, assiste tal coisa, faz tal coisa, não sei o que, não pode ficar parado, faz não sei o que. Tudo tá ativo, tudo tá online, tudo tá te chamando, tudo tá te prendendo. E a gente entende isso, mas a gente tem que sair, pelo menos ter um escape disso. Sim. Ter um escape dessa situação, sabe? E aí a gente pode voltar pro físico, que é o que as empresas, na verdade, estão tentando matar, mas voltar pro físico é uma solução, porque não tem... Não vai parar a sua leitura, não vai parar o seu entendimento de alguma coisa se você tem uma parada fechadinha nela. Então, você tem um CD de música lá, se você não paga o Spotify, não vai entre uma música e outra parecer uma propaganda. Você vai ouvir o seu álbum inteiro, você vai ouvir as suas músicas favoritas inteiras, né? E isso serve pra filme, pra série, pra música, pra revista, pra livro, pra qualquer coisa. Consuma o conteúdo que você quer, o que você escolhe. Física é mais legal, mas a gente sabe que nem sempre dá pra ter da forma física. Mas o importante é a gente tentar voltar um pouquinho e diminuir um pouco o extra, né? Diminuir um pouco a segunda tela. Aprecie o que você quer ver, aprecie o que você gosta de ver, aprecie o que você quer consumir. Sim. Aprecie de verdade, sabe? Apreciar de parar e realmente ficar prestando atenção. Apreciar no seu estado ínfimo da palavra. Tipo, realmente ver e, sabe, tenta de todo jeito sentir aquilo. Pegar aquilo e assistir de verdade, mesmo que seja ruim, mesmo que seja bom, mesmo que ninguém esteja falando sobre. Sei lá, é igual muitas pessoas hoje em dia estão voltando a ter o clube do livro, né? Porque é mais legal você consumir uma parada em conjunto, assim, sabe? Então, sei lá, pega seus amigos e fala, vamos assistir X filme. E aí ou vocês assistem tudo junto, ou assistem cada um num dia e depois faz um clube do filme. Clube do filme. Clube do filme é legal. Mas então, pegar essa parada e trazer pro físico de volta, sabe? Mas nem que seja o físico digital, entre aspas, assim, seus amigos moram longe, beleza. Pega um dia, assiste o filme online lá com seus amigos e tudo mais, e depois conversa mesmo online. A parada o problema não é o digital, o problema é como ele é usado e como ele tá sendo usado pelas empresas hoje em dia. Exatamente. Então, o digital, o computador, o celular não é o inimigo. Não é o vilão. Ele tinha que ser mas ele só tinha que ser uma ferramenta. Tinha que ser só mais uma ferramenta. Que hoje em dia não é tratado como ferramenta, né? É tratado como o principal foco de tudo e celular e blá blá blá. Sim. Mas eu espero que a gente consiga voltar devagarinho e achar um momento em que todo mundo volte a ser um pouquinho menos... Pelo menos um equilíbrio. A gente queria achar pelo menos um equilíbrio. A gente sabe que não dá pra voltar no passado. Sim. E que não dá pra retroceder o avanço da tecnologia, mas acho um equilíbrio. E tem bastante coisa hoje em dia que tá incentivando esse analógico. Eu não sei se pra vocês aparece isso, mas vira e mexe aparece anúncio de coisa digital, ou semi-digital, ou semi-analógica, né? Coisas que imitam coisas analógicas, toca CD, mas é um toca CD novinho, assim, bonitinho. Só que ele é... USB, aí você conecta no computador. Sim. Então, assim, a gente parece que tá querendo voltar um pouquinho. As pessoas estão, no geral, meio... Sempre vai ser um ciclo, né? Mas vamos aproveitar pra rever a forma que a gente consome as coisas. Eu espero que seja logo. Sim. Muito obrigado. Nos vemos daqui a algum tempo. Quando a gente lembrar de gravar de novo.